Bom dia, meu nome é Eduardo, sou bolsista da FAPERJ, sou aluno de graduação da Unirio em História, sou orientando do professor Tiago Krause. Essa é a segunda vez que eu participo da jornada de iniciação científica e dessa vez estou participando. O meu trabalho é o primeiro capítulo do meu TCC, eu fiz TCC 1 no último semestre, e o título do meu trabalho é Das Minas à Costa da Mina, o peso do ouro no tráfico negreiro baiano, entre 1680 e 1763. Bom, o trabalho está dentro dessa janela de tempo, porque a partir de 1680 começam a sair as viagens de Salvador para a Costa da Mina, muito incentivadas pela aceitação do tabaco de terceira qualidade nessa região da África Ocidental. Não se sabe muito bem porque que o tabaco foi aceito, esse tabaco dessa qualidade, né? O primeiro tabaco de primeira e o tabaco de segunda iam para a Europa, para Portugal, para a Inglaterra, enfim. E esse tabaco de terceira, que era muito mais adocicado, era a raspa do tacho lá do processo de fabricação de açúcar, teve uma aceitação muito boa entre as elites da Costa da Mina e começou a ser levado para essa região para ser trocado por escravizado. Então isso tinha uma margem de lucro muito boa, né? Para os traficantes baianos, no caso. O meu trabalho está dentro dessa janela de tempo porque, como eu estava falando, a partir de 1680 começam a sair essas viagens para a Costa da Mina. A primeira viagem sai em 1678, está registrado no banco de dados, no Slave Voyage. E em 1763, que é onde eu fecho meu trabalho, a Bahia deixa de ser capital. A capital passa a ser o Rio de Janeiro. A Bahia perde centralidade em relação à metrópole, em relação à coroa portuguesa. E também em 1762, um ano antes, começa a marcar o declínio da produção aurífera no Brasil. Né? O Brasil, em 1762, a América Portuguesa, no caso, é a última vez que produz mais de 100 arrobas de ouro. Então, esses dois fatores fazem com que eu termine o meu trabalho em 1763. Bom, mas esse primeiro capítulo da minha monografia, ele está dividido em 3 partes. Né? No primeiro momento eu vou falar dos impactos do ouro, da entrada do ouro nesse circuito, que até então era dominado pelo tabaco de terceira qualidade. E a gente pode citar, do lado de cá do Atlântico, 3 impactos iniciais, 3 reflexos iniciais da entrada do ouro nesse circuito comercial. O primeiro que a gente pode citar é a intensificação da chamada terceira perna do tráfico. O que é isso? Aumenta a movimentação do tráfico interno. Né? Tem até uma carta de 1703 do governador da Bahia, onde ele se queixa da saída de africanos. Ele é o representante dos senhores de engenho, das lavouras, enfim, dos donos de lavoura de Salvador, e ele se queixa da saída de africanos para o Rio de Janeiro, que eram vendidos para as minas de ouro. Então, a intensificação da chamada terceira perna do tráfico, o aumento do preço dos cativos, é um outro impacto muito importante, inflaciona o preço do cativo quando o ouro entra nessa jogada. E um terceiro aspecto é o acirramento da concorrência entre os próprios traficantes, né, os traficantes baianos. A partir do momento que o ouro começa a ser negociado, esse mercado fica muito mais atraente, muito mais gente começa a querer participar do tráfico negreiro, levar ouro para a Costa da Mina em troca de escravizados. Então, tem muitos outros reflexos da entrada do ouro, mas esses são os 3 que eu vou pontuar aqui, até por questão de tempo. E do lado de lá do Atlântico, a gente pode citar também uma certa facilitação nas negociações, porque o ouro, não precisa nem dizer, né, é um produto muito mais importante, muito mais valorizado do que o tabaco de terceira qualidade. Então, isso facilita as negociações dos traficantes baianos na Costa da Mina. Muitas vezes esses traficantes passam a comprar escravizado diretamente da mão dos franceses, dos holandeses, dos ingleses, né? Eles não precisam nem entrar nos portos da Costa da Mina, porque conseguem comprar diretamente dos revendedores, no caso, né? Com ouro. E também uma posição diferenciada nesse comércio, né? Os traficantes baianos começam a mudar o tom nas negociações e passam a ter um outro posicionamento diante dos seus clientes, digamos assim. Bom, num segundo momento, apesar dessa facilitação, as violências dos holandeses, principalmente dos holandeses, continuam na Costa da Mina.
já era uma questão muito falada desde a época do tabaco, desde a época quando o tabaco era o principal produto desse mercado. Mas com a entrada do ouro isso não acaba, né? Na época do tabaco, os traficantes baianos precisavam deixar 10% do seu carregamento nas feitorias holandesas para poder negociar dentro da Costa da Mina. Pagavam uma espécie de pedágio. Mas com a entrada do ouro, isso melhora, mas nem tanto, né? A gente tem desde 1637, quando os holandeses tomam o castelo de São Jorge da Mina dos portugueses, um domínio holandês naquela região, dividido entre Holanda e Inglaterra. A Holanda acho que tinha 9 feitorias, a Inglaterra 12, né? Então, isso desde 1637. E eu encontrei documentos que mostram, que relatam 14 roubos, por exemplo. Tem um documento que relata 14 roubos entre 1715 e 1717. É bastante coisa. É um momento em que o ouro já está nesse circuito, né? Então, essas violências não acabam com a entrada do ouro. São muitos relatos. A documentação sobre os roubos dos holandeses, as violências, os abusos, enfim. Essa documentação é muito farta, tem muita coisa. Eu podia fazer uma monografia só disso, né? E nesse segundo eixo eu vou falar um pouquinho também, eu exploro, nem tanto, mas eu exploro também a questão das guerras no continente africano, as guerras entre os reinos, os potentados africanos, que também era um fator que atrapalhava o comércio negreiro na Costa da Mina. Muitas vezes esses reinos da Omé, Oió, esses reinos estavam em guerra entre si, e essa guerra criava uma certa dificuldade para esse comércio, né? Enfim, isso também foi conteúdo de muitas cartas entre autoridades e traficantes baianos, essa questão dos reinos africanos, desses conflitos. E o terceiro eixo, né, o terceiro momento do meu trabalho, eu vou falar da influência do ouro para as conexões dos baianos com os ingleses na Costa da Mina. O trabalho do Pierre Verger, o Fluxo e Refluxo, fala muito sobre isso. E é até engraçado, porque em questão de 3 meses, quando o ouro chega na Costa da Mina, quando os dirigentes da Royal African Company percebem que o ouro chegou na Costa da Mina, eles mudam completamente as orientações para os seus diretores de feitoria na Costa da Mina. Antes era para não negociar de forma alguma com os portugueses, isso tem muito documento também sobre isso. E aí, depois que eles começam os relatos de que os portugueses, não, os baianos estão trazendo ouro, essa orientação muda completamente, e aí a direção da Royal African Company começa a dizer para esses capitães para tratar bem os traficantes baianos, porque o ouro era muito importante para eles, né? Tem um documento, inclusive, de 1707, você vê, no começo da entrada do ouro, que a direção da Royal African Company muda completamente as recomendações para o capitão Wills, ele está em Uidá, né? E aí eles vão dizer, olha, a gente disse que era para não negociar com o traficante baiano, até porque isso podia gerar uma multa, enfim, uma notificação para você, mas agora que eles estão chegando com ouro, agora você, por favor, tratem eles muito bem, faça questão de negociar com eles, enfim. É até um pouco engraçado essa mudança de comportamento tão rápida, né? E, assim, falando do objetivo do trabalho, né, um objetivo claro assim, é examinar, a partir da análise da documentação, analisei mais de 20, 30, tem mais de 30, 40 documentos, não sei, os impactos da entrada do ouro nesse circuito de Salvador com a Costa da Mina, nas duas margens do Atlântico. E, além disso, refletir sobre os conflitos dos baianos com os holandeses, né, e com os reinos, como os conflitos entre os reinos africanos também influenciavam nesse comércio, e pensar também a influência do ouro nas conexões, na construção, na manutenção desse comércio com os ingleses da Royal African Company. Agora eu consegui falar direitinho. Bom, a metodologia que eu usei foi através da análise da documentação disponível, conversando com a bibliografia utilizada. Tem muita carta, muita consulta, muito parecer no Conselho Ultramarino. Eu coloquei tudo em ordem cronológica e fui analisando para ficar mais fácil. Foi basicamente isso, sempre
dialogando com a bibliografia. E é isso, esses são os resultados, né? Tem muitos documentos, eu podia citar aqui vários documentos, já citei alguns, podia citar vários documentos. E meu objetivo é, no capítulo 2 da minha monografia, trabalhar a relação da coroa portuguesa com os traficantes baianos, né? Através da mesa do bem comum, da mesa da inspeção, da companhia do corisco, como esses traficantes baianos se organizavam frente à coroa portuguesa, e pensar também, refletir, examinar a questão de como a coroa portuguesa fazia para tentar tolir esse contrabando, para tentar dificultar o contrabando. A gente sabe que muitas vezes os próprios governadores, as próprias autoridades estavam envolvidas com esse contrabando, e a coroa fazia vista grossa para isso, mas houve tentativas de tentar estancar essa sangria do ouro do Brasil para a Costa da Mina. E o meu terceiro capítulo é um capítulo mais analítico, né, onde eu vou tentar refletir sobre os significados desse escoamento do ouro do Brasil para a África, porque se a gente for pensar, não faz sentido nenhum. Todo esse ouro deveria ir para Portugal, então assim, não faz sentido nenhum a coroa portuguesa fazer vista grossa ou deixar passar esse ouro da Bahia para a Costa da Mina, sendo que esse ouro era todo dela, né? Então eu vou tentar analisar, refletir sobre os significados políticos, né? Quais os mecanismos políticos que permitiam essa sangria do ouro do Brasil para a África. Bom, acho que é isso. Agradeço mais uma vez a chance de participar da jornada de iniciação científica e muito obrigado.